você vai ter 10 minutos para fazer a sua apresentação. Quando faltarem 2 minutos, eu aviso para você ter tempo de concluir com calma, tá bom? Posso começar? Tá bom. Tá bom. Vocês estão conseguindo me escutar e me ver? Não, escutar eu escuto, mas ver, isso não me pertence mais. Né? Deu algum tilt aqui no meu equipamento que o Ricardo Valente botou aqui um olho gordo, né? Porque ele tem problema de microfone e eu tenho problema com vídeo, né? Então, a gente empata, né, Valente? Você não fala e eu não vejo, né? É o mudo e o cego. Pode começar. Para mim, a doutora Thalita está audível e visível, professor Nequino. Lamento. Estou ouvindo, vendo e com legenda ainda. Agora em francês, Valente. Eu só estou ouvindo. Thalita, pode começar então. Tá bom, boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer a presença do professor orientador Carlos Anequino, do professor Ricardo Valente e da professora Camila Rabelo. E eu tenho a honra de ter vocês na minha banca, né? Porque vocês foram meus mestres desde o início do curso. Então, estou muito feliz de estar apresentando meu trabalho para vocês. O tema do meu trabalho de conclusão de curso é a desobrigação alimentar dos filhos aos pais, nos casos de abandono afetivo. E eu escolhi esse tema justamente porque no Brasil, muitas crianças e adolescentes sofrem com abandono afetivo. E eu queria pesquisar uma forma que esse abandono afetivo poderia ser meio que punido, né? Com a perda do direito alimentar, no caso, com o afastamento dessa obrigação alimentar dos filhos que sofreram com o abandono afetivo. E o objetivo do meu trabalho foi justamente analisar os limites da obrigação alimentar, os impactos que o abandono afetivo é causado na vida das crianças e dos adolescentes que sofrem com o abandono, e também ver sobre essa obrigatoriedade, se essa obrigação alimentar poderia ser afastada nesses casos de abandono afetivo. Como metodologia, eu fiz uma pesquisa bibliográfica de cunho doutrinário, legislativo e jurisprudencial. Como autores, eu trouxe nomes como Flávio Tartucci, Maria Berenice Dias e Pablo Stolze, que são autores que eu acompanho desde o início do curso e eu já me familiarizo com a abordagem deles. E o meu trabalho ele foi dividido em 3 capítulos. No capítulo 1, eu abordo sobre a importância do cumprimento do poder familiar no direito de família. E o poder familiar ele surge no Código Civil de 1916 com a expressão pátrio poder. Ou seja, o Código Civil ele conferia exclusivamente ao homem o exercício do pátrio poder e deixando a mulher com a subsidiariedade, ou seja, ela só poderia exercer o pátrio poder na ausência da figura masculina. E com o advento do Código Civil de 2002, o pátrio poder é intitulado como poder familiar, atribuindo a ambos os pais esse dever para com os seus filhos, em caráter igualitário. Então, os dois devem exercer o poder familiar conjuntamente. E os deveres inerentes ao poder familiar é justamente o dever de sustento, de guarda e o direito à convivência. O dever de sustento é o dever que os pais têm de prover a subsistência da sua prole. O dever de guarda é justamente o dever de vigilância, de proteção, uma vez que esses menores eles são vulneráveis e eles precisam desse amparo na infância e na adolescência para ter um bom desenvolvimento. E o direito à convivência é justamente o direito que essa criança tem de conviver no seio familiar, de ter aquele elo, aquele convívio. E eu selecionei 2 princípios que eu acredito que sejam cruciais para o poder familiar, que é o princípio da solidariedade, que é prevista no na Constituição Federal, no artigo 229, que fala que os pais eles devem amparar seus filhos na infância, da mesma forma que os filhos devem amparar os seus pais na velhice, carência ou enfermidade. E também eu trouxe o princípio da afetividade, porque o princípio da afetividade está muito presente nas famílias brasileiras. O ordenamento jurídico vem reconhecendo o afeto com um grande valor dentro das famílias, inclusive vem sendo reconhecidas as famílias socioafetivas, a filiação socioafetiva, atribuindo os mesmos direitos e deveres à filiação biológica. Então, o afeto tem ganho uma força muito grande no nosso ordenamento jurídico e ela também é muito importante dentro do cumprimento do poder familiar. E, além disso, o poder familiar ele não cessa com o divórcio, mesmo em grandes casos, aquele pai
que não fica com a guarda da criança, acaba se afastando dela, acaba tendo um distanciamento, a perda desse vínculo, o poder familiar ele continua existindo mesmo com o divórcio. Por mais que o casal se separe, eles têm que continuar exercendo o poder familiar conjuntamente. No meu capítulo 2, eu abordei sobre o abandono afetivo e as consequências jurídicas e psicossociais na vida das crianças e dos adolescentes. E o abandono afetivo, a Maria Berenice Dias, ela traz justamente como essa ausência de convivência, a quebra desse elo entre os pais e os filhos. E ela ressalta ainda que essa quebra de convivência pode ocasionar problemas psicológicos na vida dessas crianças e adolescentes, comprometendo, inclusive, o desenvolvimento saudável da prole. E a psicóloga Mariana Cardoso, ela fala que o sofrimento dessa criança abandonada pode ocasionar deficiências no comportamento mental e social na vida dessas crianças, podendo ocasionar, por exemplo, transtornos psicológicos, depressão e até mesmo dificuldade de interação com o meio que ela vive, justamente por essa falta de afeto que é muito importante no desenvolvimento dessa criança e desse adolescente. O abandono afetivo, muitas vezes, ele é acompanhado também do abandono material, que está previsto, inclusive, no artigo 244 do Código Penal, que é justamente quando esse genitor deixa de prover essa subsistência ao seu filho menor, isso sem justa causa. E, além disso, o abandono afetivo, ele pode ocasionar futuramente, ele pode refletir no futuro com o abandono afetivo inverso, que nada mais é o abandono afetivo com os idosos. Né? O Estatuto do Idoso, ele assegura a esse idoso uma vida digna, que deve ser garantida pela família, pelo Estado, principalmente pelos filhos. E existem muitos casos de abandono afetivo inverso justamente por essa quebra de vínculo anterior na vida dessa criança e adolescente que cresceu sem esse vínculo paterno ou materno e no futuro acaba por abandonar esse genitor. No meu capítulo 3, eu abordo sobre a obrigação alimentar e a sua desconstituição perante o abandono afetivo. E a obrigação alimentar ela é prevista no Código Civil como recíproca entre pais e filhos e extensiva aos ascendentes e aos colaterais em caso de necessidade. Inclusive, a obrigação alimentar ela deve respeitar o binômio necessidade e possibilidade, que é justamente estabelecer uma prestação pecuniária que atenda à necessidade do alimentado, sem que isso comprometa a subsistência do alimentante, sem que isso extrapole a possibilidade do alimentante. E o Código Civil, ele traz uma excludente da obrigação alimentar no artigo 1708, no seu parágrafo único, que traz o ato indigno como excludente da obrigação alimentar. Só que o Código Civil em si, ele não traz expressamente o que seria ato indigno. E os doutrinadores, eles trazem como ato indigno justamente tudo aquilo que destrói o ser humano, né? Que destrói tanto, né, de forma material como afetiva, psicologicamente. E aí eu trouxe decisões jurisprudenciais justamente para tentar entender em quais hipóteses essa obrigação alimentar ela pode ser afastada. E eu trouxe para minha apresentação a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que traz especificamente o abandono afetivo como ato indigno, sendo capaz de afastar essa obrigação alimentar. O que acontece? Teve uma decisão, a autora entrou com ação de alimentos 2 minutos, Thalita. Ok, já estou finalizando. A autora entrou com ação de alimentos perante seu filho e teve o seu pedido julgado improcedente na primeira instância, apelou, e no tribunal, o tribunal manteve a decisão, né, manteve a improcedência do pedido, justamente porque o tribunal fala que como a genitora ela não observou o princípio da solidariedade, ela não foi capaz de exercer o poder familiar, ela não exerceu o seu papel materno e tudo aquilo que era imprescindível para um bom desenvolvimento daquele filho, ela, portanto, não faria jus à percepção desses alimentos, uma vez que o Código Civil ele traz essa excludente e o tribunal ele entendeu que o abandono afetivo ele pode ser caracterizado um ato indigno suficiente para afastar essa obrigação alimentar. Então, para finalizar, como resultado, o meu trabalho trouxe a confirmação dessa hipótese, né, dessa possibilidade
de afastar a obrigação alimentar dos filhos que sofreram com abandono afetivo, uma vez que o abandono afetivo é considerado um ato indigno e o Código Civil assegura esse afastamento da obrigação pela indignidade. Finalizei. Tá, obrigado, Thalita. Professora Camila, suas considerações, por favor. Thalita, tudo bem? Oi. Você já tinha apresentado em Lab para mim, né? O banner, não foi? Apresentei hoje. Foi, ou seja, eu estou sendo 2 vezes agraciada com a fala da Thalita. Hoje de manhã ela apresentou para mim o trabalho sobre o TCC dela, muito bom. E hoje eu estou vendo agora à tarde, oficialmente, ou seja, ela passou por um teste de manhã, saiu muito bem. Agora, de novo, parabéns, Thalita, muito relevante seu tema. A gente não tem como exigir, assim, a justiça não tem como controlar a questão do afeto, né? Mas tem como aplicar sanção quando há esse abandono afetivo, esse abandono material. Parabéns, tá? E aí eu passo ao professor Anequino para dar continuidade aí. Obrigado, professora Camila. Professor Valente, eu sei que você gosta muito de direito civil, então eu espero as suas sábias palavras civilistas. Professor Valente tem um problema com o microfone. Apaixonado pelo direito civil. Eu não consigo me ver, né, sem o direito civil, Anequino, você não tem noção. Mas, viu, querida Thalita, parabéns. Tá? Parabéns duplamente por estar aqui, por essa conclusão, por essa vitória, né, que é muito sua, com todos os seus méritos. Né? Parabéns pelo brilhante trabalho, não só escrito, mas também, né, a segurança como você apresentou o trabalho aqui, né? Delicadamente foi você que fez, que você tem domínio do que você está falando. Tá? Eu não tenho absolutamente indagações a fazer. Aliás, eu diria, professor Nequim, que não tem nem credenciais. Eu teria que aprender com a doutora Thalita sobre o tema, fazer um intensivão com ela, um curso. Né? É claro que por ser um tema civil, né, o meu enfoque foi muito mais na questão da metodologia e, sobretudo, da apresentação. E eu fiquei muito feliz com a sua apresentação, né, com muita segurança. Na questão, realmente, de conteúdo, não tem, assim, né, apenas dar um testemunho, até por questões assim, pessoais, né, de familiar. É sempre muito triste esse quadro de abandono afetivo, né? Verdade. Deixa sequelas inimagináveis nas crianças. Se as pessoas, se os adultos soubessem, né, das sequelas desse abandono, né, pensariam 2, 3, 4 vezes antes de cometer, né, essa evidência, tá? Mas é só para parabenizá-la mesmo e desejar todo o sucesso do mundo para você, querida. Obrigado, professor Nequino. Então, gente, Thalita, vou pedir você só para ficar mais um pouquinho ansiosa, que a banca vai deliberar, tá? Só um minutinho. Tá bom. Thalita, né? Também uma deliberação rápida, né? Até diante da sua apresentação segura. A banca deliberou pela sua aprovação grau 10. Obrigada. Parabéns, né? Deu tudo certo, né? Agora não é um caminho que se encerra, é uma etapa do caminho que se encerra e espero que você continue trilhando nesse caminho com esse brilhantismo, com essa dedicação. Parabéns. Tá bom, muito obrigada a todos. Parabéns, querida. Sucesso. Ricardo, dando efetividade ao ditado